Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Jó, no capítulo 3. Livro de Jó, capítulo 3. Vamos ler alguns textos aqui desse capítulo 3 do livro de Jó. Depois disso, passou Jó a falar e a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereço o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra da morte, e habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer esse dia. Aquela noite que delas se apoderaram dessas trevas, não se regozije entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Versículo 10 a seguir. Pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que não houve regaço que lhe acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. E como os reis e conselheiros da terra que para se edificam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Versículo 20 até o 24. Porque se esconde luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que, em vez do meu pão, me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Versículo 25 e 26. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, no grande nome do Teu Filho Jesus, eu venho a Ti pedir encarecidamente que nos ajude mais uma vez aqui nesse tempo da Tua Palavra. Senhor, ilumine os olhos do nosso coração, Senhor, para que a Tua Palavra possa ser muito mais do que ouvida, ela possa ser discernida e recebida, Senhor. E que através da lição da vida de Jó, nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. Revela um pouco mais da Tua face na Tua Palavra, Senhor. Nos ajude mais uma vez. Nós te pedimos aqui em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, vamos dar continuidade nesse assunto sobre o livro de Jó, aprendendo lições profundas e transformadoras, que nos mostram o caminho da cruz da nossa vida. Eu creio que esse assunto da doutrina do caminho da cruz pode parecer estranho para muitos cristãos, porém esse é o caminho que Deus estabelece para cada um de nós. Esse caminho que Deus usa as circunstâncias, Deus usa as suas providências, por meio de situações difíceis, lutas, tribulações, aflições em nossa vida. E como vimos ontem, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, Deus usa todas essas ferramentas que para nós são caminhos difíceis, são
aflições da alma, dores profundas, Deus usa para traçar um caminho de cruz, aonde nós somos quebrantados, nós somos esmagados, nós somos trabalhados, para que Cristo possa ser formado em nós. E ontem também compartilhei um pouco com os irmãos sobre o perigo de cairmos na religiosidade, no espiritualismo, e não entender o que é vida cristã. Felizmente, muitos cristãos, eles têm uma visão de vida cristã baseado em religiosidade e espiritualismo. O livro de Jó é um livro que nos leva a compreender o que é espiritualidade profunda. O que nós carecemos nesse tempo, no atual momento que nós vivemos, é compreender o que é espiritualidade cristã. O que é você ter uma vida cristã num plano mais alto. A vida cristã é uma vida vivida num plano mais alto. É só você tomar como, por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículo 20. No versículo 19, Paulo diz assim, que Deus usou uma força extraordinária. Ele fala, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima dos lugares celestiais. Esse é o versículo 20. Então, quando Deus ressuscitou a Cristo, Ele o colocou nos lugares celestiais. Quanto a nós, olha o que diz, Efésios capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, esse Deus que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, versículo 5, juntamente com Cristo, versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo lugar, a mesma esfera que Deus colocou Cristo, na ressurreição, Ele nos abre para que nós também possamos participar. Nós estamos com os nossos pés aqui na terra, mas nós precisamos entender que vida de conversão é vida de ressurreição. Nosso Senhor Jesus, Ele foi ressuscitado em glória. A sua ressurreição é completamente diferente da nossa. Ele ressuscitou, e o Pai o ressuscitou, naquele estado que ele se encontrava, operando para nós a redenção. O Pai o ressuscita, e o seu corpo não entrou num estado de decomposição. Isso está registrado em Atos capítulo 2, naquela grande mensagem de Pedro. Então o Pai ressuscitou o seu Filho, e o fez assentar nos lugares celestiais. Agora, olhe bem o que diz Colossenses capítulo 3, começa assim o versículo 1, se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está à destra do Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta em Deus, em Cristo Jesus. Então você vê a clareza desses textos. Esses textos você não precisa nem pregar, é só você colocar eles diante de si e ler, porque esses textos já é um sermão aberto. Entender a vida cristã de uma maneira rica. O problema é que nós sofremos, irmãos, de uma doença chamada espiritualismo, religiosidade. Como eu disse ontem para vocês, foram os maiores opositores, inimigos do ministério de Cristo Jesus, não foi o Império Romano. Os maiores opositores do ministério de Cristo foram os religiosos. Esses impediram, lutaram para impedir o nosso Senhor Jesus. E foram eles também, tanto receberam em Jerusalém, como também gritaram depois, a mesma multidão. E muitos estavam ali gritando, Hosana, Hosana. Depois estava dizendo, crucificam, crucificam. Então nós temos que nos libertar disso, compreender a riqueza da vida cristã. E o livro de Jó, ele é um livro que desmascara a espiritualidade morta.
vazia, sem sentido, espiritualismo, apostasia, religiosidade. Porque todos nós sofremos, a vida não é fácil para ninguém. Talvez você esteja vivendo um momento aparentemente bom, mas não pense que a sua vida será todo esse percurso. Todos nós sofremos, lutamos, batalhamos, nos afligimos, passamos tribulações, temos pensamentos horríveis, porque nós somos pó, e nós estamos dentro de uma esfera de mundo que não é o nosso lugar. Nós não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para a eternidade. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Ele colocou a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça dentro de nós. Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Ele fez com que a sua palavra viesse habitar, como diz aqui no capítulo 3 de Efésios, sua palavra veio habitar ricamente dentro de nós. Ele veio fazer morada dentro de nós. Então a eternidade reside dentro de nós. O que nós temos que compreender é como nós vivemos, como possamos viver a vida cristã num plano mais alto, num mundo de complexidade, onde nós enfrentamos todas as formas de lutas, tribulações e provações, como nós começamos a estudar o livro de Jó. Esse homem que era o maior do Oriente no seu tempo, um homem que tinha uma família perfeita, 3 filhas, 7 filhos, parece que tudo estava conspirando a favor dele. Não lhe faltava bens, amigos, admiração, aplausos, reconhecimento, mas de repente, um novo capítulo surge na vida de Jó. É isso que nós temos que entender. Os capítulos surgem na nossa vida de forma inesperada. Os capítulos surgem na maneira que você nem imagina, tudo muda. É um diagnóstico, é um acidente, é uma crise conjugal. Nós podemos ser atacados de todos os lados, mas onde é que está Deus nos nossos sofrimentos? Onde é que está Deus nas nossas tribulações? Este é o assunto do livro de Jó. É onde nós podemos encontrar com Deus. Porque este livro, ele coloca uma dúvida que ela é perscrutadora. Quando Satanás diz assim para Deus: é em vão que Jó teme a ti? É em vão. Satanás, ele diz assim para Deus, que havia algo escondido no coração de Jó, que Jó só era justo porque Deus o abençoava. Jó, ele só podia ter aquele nível de espiritualidade porque ele era cercado de bênçãos. Isto é, Satanás estava acusando Deus de comprar a dignidade e o amor de Jó. Você imagina, isso está no capítulo 1. Ele vai dizer justamente isso para Deus. Por favor, volte comigo aqui. Versículo 9. Vamos ler o 8 para ficar bem mais claro. Disse o Senhor a Satanás: não considerastes meu servo Jó? Que não há outro como ele na terra, varão cabal, reto, temente a Deus, que se afasta do mal? Aí olha o que Satanás diz: por acaso debalde teme Jó a Deus? Aqui nessa frase há algo intrínseco aqui. Satanás está dizendo para Deus: será que não existe um motivo para isso? Será que esse temor ele não é comprado? Será que essa dignidade toda não se esconde de trás de um negócio vantajoso para Jó? Será que não está sendo vantajoso para ele conservar o temor, conservar a sua dignidade? É isso que Satanás está dizendo. Como eu disse, de alguma forma Satanás está acusando Deus de abençoar Jó e receber em troca o temor, a reverência. Olha o que ele diz: não lhe rodeastes como uma cerca de proteção, ele, a sua casa e a tudo que tem? O trabalho das suas mãos abençoastes, por isso os seus rebanhos se multiplicam pelo país. Aí ele está dizendo assim, aí diz: mas estende agora a tua mão e toca em tudo que ele tem e verás, se não te amaldiçoa em tua face.
É isso que Satanás está dizendo. Porque Satanás, ele não crê que o homem é capaz de amar a Deus, apenas porque Deus é Deus. Satanás não crê no evangelho puro e simples. Satanás crê no evangelho da troca. Esse evangelho é muito popular no nosso tempo. As pessoas dizem assim: olha, se você der isso para Deus, Ele vai te dar isso. É como se Deus, Ele se sujeitasse aos nossos bens, às nossas coisas. Nós temos que servir a Deus não é por recompensa, nós temos que servir a Deus é por amor. Compreende? Se você entrega algo para Deus, você entrega por fé. Você não está comprando Deus, porque Deus não precisa nem de nós e nem nada de nós. Deus se basta. E esse tipo de evangelho é um evangelho medíocre, é um evangelho que torna as pessoas consumidoras, religiosas. Esse evangelho torna as pessoas infantis espiritual. Esse evangelho não te leva a viver a vida cristã nos lugares celestiais. Então a teologia aqui de Jó, a intenção de Jó aqui é algo muito sério. É interessante que esse livro, quando você analisa ele, é muito curioso, porque ele é uma prosa e é uma poesia. Os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, se você fizer um estudo gramatical, você vai descobrir que esses capítulos 1 e 2 é uma prosa. Mas se você olhar aqui o capítulo 3, o versículo 1 até o capítulo 42, versículo 6, é toda uma poesia. Todos esses capítulos, capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6, tudo isso compreende uma linguagem poética. Esta é a poesia do caminho da cruz. Durante 8 meses, segundo alguns estudiosos, foi o tempo que Jó sofreu. Durante 8 meses, ele foi profundamente afligido. Mas aí agora, eu gostaria de entrar um pouco nesse capítulo 3. Esse capítulo 3 é como se você pudesse olhar para um homem que as suas feridas estivessem em carne viva. Sabe uma pessoa que está destroçada? Imagina uma pessoa que sofreu um acidente, ele está com fratura exposta. Então esse capítulo 3 do Jó é o capítulo que eu denomino o capítulo da fratura exposta. É como se Jó estivesse com todas as suas feridas abertas. O cenário é triste, o cenário é desolador. Quando você sai do capítulo 1 e você vê na primeira parte a descrição desse homem, a sua dignidade, a sua posição, a sua honra, a sua família, seus bens, o maior do Oriente, o homem que tem um testemunho de Deus. Eu poderia dizer para vocês que Jó é um exemplo de um homem integral aos olhos de Deus. E de repente, tudo desmorona. E aqui você encontra o Jó no capítulo 3. Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele está amaldiçoando a noite da sua concepção. Você vê que ele chega desesperado aqui. Ele está até como que legalizando o aborto dele. Como nós vimos aqui nos versículos 13 a 16 desse capítulo 3, ele diz: se eu tivesse morrido naquele dia, no versículo 16 ele diz, se a minha mãe tivesse tido um aborto, você imagina? Aí entra um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, os versículos 11, 12 e 20, e o 23 e o 25, são os porquês. Aí ele começa, por quê? Por que não morri? Por que... Versículo 12, por que me receberam os joelhos? Por que os peitos para que eu mamasse? Versículo 20, por que se dá luz ao miserável? Versículo 23, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? E o versículo 25, isso está assim, porque, na atualizada está assim, o que eu receava, mas na corrigida está, porque o que eu temia me veio, e o que eu não queria me aconteceu. Meus irmãos, deixa eu colocar algo para vocês aqui. Nós não vivemos o evangelho do porquê, do evangelho das perguntas. Não é porquê, é para quê. Compreende? Quando você entra nesse estado de autocomiseração e começa a fazer por quê eu? Por que na minha família Deus escolheu mim? Por quê?
Por que não outras pessoas piores do que eu? Quando a gente entra nesse estado de autocomiseração, por quê, fazendo pergunta, isso traz para nós um coração de incredulidade. Incredulidade. Quando você começa a fazer perguntas, é porque você está manifestando um coração incrédulo. A questão não é por quê, é para quê. Abra comigo a sua Bíblia, aí na Epístola aos Efésios. Deixe-me colocar 4 versículos para vocês. O primeiro versículo está no capítulo 1, versículo 17. Por que passamos por luta? Por que passamos por provações? Por que tantas limitações? Por que sofro perdas? Por que meu casamento acabou? Por que eu perdi um ente tão querido? Por quê? Você não tem que ficar fazendo perguntas. Na vida cristã nós não temos que ficar nesse pântano de autocomiseração, porque isso enfraquece a nossa fé, isso destrói a nossa visão celestial, isso nos leva para um labirinto muito perigoso, onde nós podemos cair na incredulidade, no pântano da incredulidade. E quando você cai dentro do pântano da incredulidade, naturalmente, espiritualmente, você vai morrer. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 1. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero que você pegue essa frase. Para quê? Capítulo 3 e o versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Está assim: para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ainda no capítulo 3, versículo, vamos voltar só ao versículo 16 aí, me perdoe, volte ao versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E aí avançando para o versículo 19, capítulo 3, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amados irmãos e irmãs, se vocês pegarem apenas essas primeiras frases, onde está esse para quê, isso vai formar para você um quadro muito lindo. Em primeiro lugar, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é o primeiro para quê que nós temos que compreender sobre vida cristã. Esses 4 textos aí, onde nós encontramos para quê, define para nós o que é vida cristã. Vida cristã não é por quê, é para quê. Para que nós tenhamos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Vida cristã não é uma vida pobre, irmãos. A gente tem que parar de se contentar com migalhas. Deus não nos chamou para ficar comendo de migalhas. Deus nos chamou para ter uma vida cristã rica de revelação, rica do pleno conhecimento de Deus. Esse conhecimento envolve 2 coisas. Em primeiro lugar, esse conhecimento, ele é uma revelação de Deus no nosso íntimo. Em segundo lugar, esse conhecimento é uma experiência com Deus. Porque quando você tem um conhecimento sem uma revelação, você se torna um cristão soberbo, você se torna um cristão inchado, obeso, você se torna acadêmico, e não é isso que é vida cristã. Vida cristã é revelação. Paulo diz lá em Gálatas 1,16, aprove Deus revelar seu Filho em mim. Vida cristã é uma vida de revelação. O cristão que não tem vida de revelação, isso é uma consequência de você não ter devoção. E se você não tem uma vida devocional, naturalmente você não tem comunhão com Deus. E o que você chama de comunhão sem vida devocional, sem uma experiência de crescimento, de revelação, isso é religião. Deixa-me colocar um ponto para vocês aqui, por favor. O próximo livro aí, Filipenses, capítulo 3.
Filipenses, capítulo 3. Vamos ler aí desde o versículo 8. Ele diz assim: certamente estimo todas as coisas como perda. Olha o que ele diz: por causa, talvez na sua Bíblia está assim, sublimidade do conhecimento. Mas a palavra aí é isso mesmo, sublimidade ou excelência. Aquilo que é mais elevado, aquilo que é incomparável, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E diz: pelo amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, como lixo do lixo. E aqui, quem está falando, era um homem que possuía um dos mais alto grau de conhecimento intelectual e religioso do seu tempo. Paulo falava grego, hebraico e aramaico. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia os 600 preceitos da lei de cor. Paulo era o homem mais preparado dentro do judaísmo. Sabe o que ele disse? Que tudo isso ele considerou o lixo do lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor. Ele diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero imundície, para ganhar a Cristo. Aí ele diz no versículo 9, e ser achado nele. Ainda, veja bem, versículo 10, a fim de conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos. É isso que Paulo buscava, era esse conhecimento, é ser achado em Cristo. Esse livro, ele trata desse assunto da experiência de Cristo, da experiência de viver Cristo. E essa experiência de Cristo, a experiência de viver Cristo, é uma didática na carta aos Filipenses. O capítulo 1 e 2 fala da experiência de Cristo. O capítulo 3 e 4 fala da experiência de viver Cristo. Por um lado, o capítulo 1 e 2 é revelação. Por outro lado, o capítulo 3 e 4 é experiência. Tua vida cristã é revelação, experiência, irmãos. O que nós pensamos que é a vida cristã? Qual a nossa ideia de vida cristã? Você vê o livro de Jó, ele está passando por um momento de profunda dor e desespero na sua alma, no seu corpo, na sua mente. Ele está vivendo momentos de profunda amargura. Mas ao final da sua vida, qual é a conclusão que ele chega? Ele diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar. Esse é o conhecimento religioso. É o conhecimento que muitos de nós nos vangloriamos de ter, porque nós somos meramente ouvintes da palavra, consumidores de mensagens. Mas uma mensagem que não me perfura, uma mensagem que não me quebra, uma mensagem que não me transforma, que só entra no meu ouvido, mas não toca no meu caráter, não muda o meu caráter. Irmãos, eu digo para vocês, nada nessa terra muda uma pessoa a não ser o trabalho da palavra de Deus. Ninguém muda. As pessoas podem se acomodar, podem se amoldar em circunstâncias para agradar, mas o que transforma é só a palavra de Deus. Então, os capítulos 1 e 2 de Filipenses é o capítulo que fala da experiência de Cristo. É tomar Cristo como nossa vida, tomar Cristo como nosso modelo. Mas os capítulos 3 e 4, é tomá-lo como nosso alvo, é tomá-lo como nosso tudo, é experiência. E quando você chega no capítulo 1, no versículo 20, Paulo, ele vai falar de Cristo ser engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A pergunta é, irmãos, o quanto de Cristo é engrandecido na minha vida? O quanto de Cristo é engrandecido no meu caráter? É isso que implica, é isso que é vida cristã. Porque você acha normal um cristão que converteu há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, ele não tem um progresso espiritual? Isso é normal, irmãos? Será que a gente julga que isso é normal? Esse é o viver normal da igreja cristã?
Será que tudo que Deus fez em Cristo Jesus, na encarnação, na sua vida, na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua entronização, Ele fez tudo isso para que eu me tornasse um cristão meramente medíocre, um cristão qualquer? É para isso mesmo, irmãos. O Espírito Santo de Deus foi derramado para me habitar, para que eu pudesse ser o quê? Um cristão que não tem prazer na oração, um cristão que não lê a palavra, não ama a palavra, não ama a comunhão com Deus, só vem em reunião de igreja. E isso é vida cristã? Isso é um lixo do lixo, irmãos. É por pensar assim que a igreja hoje está como está. Eu, sinceramente, irmãos, eu sinto náusea quando eu vejo alguém dizendo assim: irmãos, vamos orar para Deus trazer um avivamento. Eu sinto náusea disso. Avivamento deveria ser a vida normal da igreja. Normal. Sabe qual é o viver normal da igreja? Avivamento. Então, antes da gente pensar em pedir a Deus avivamento, a gente deveria confessar os nossos pecados, a nossa incapacidade, a nossa mediocridade, a nossa falta de interesse, a nossa falta de amor, nossa falta de cooperação, nossa falta de generosidade. Você entende? É isso que nós precisamos entender, compreender. Aqui está algo que perscruta o nosso coração. E aí, onde nós vamos entrar? Nós vamos ficar nos porquê. Por quê, Senhor? Por que isso é assim? Por que isso aquilo é assim? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Por que sou eu que estou sofrendo? Compreende, irmãos? A quantidade de irmãos, você quer ver um local desse aqui, ficar superlotado? Convida um psicólogo para trazer uma palavra para vocês. Por quê? Porque o povo está doente. E sabe por que o cristão está doente, irmãos? Sabe por que os cristãos são doentes emocionalmente? E hoje essa é uma questão gravíssima. É porque nós perdemos isso, espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Nós vamos aqui, olha o versículo 10 do capítulo 3, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Para quê? Aqui um outro ponto da vida cristã alta, elevada, rica, poderosa. Observe o que ele diz aqui, para que pela igreja, a multiforme, essa palavra multiforme é múltiplas facetas. Múltiplas facetas. Interessante que essa palavra no texto grego era como que uma coxa de retalho de múltiplas cores. Múltiplas cores. Então a melhor tradução que se aproxima do texto em português é multifacetado. Compreende isso? Há muitos aspectos aqui da sabedoria de Deus, que Paulo experimentou. Quando ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele está falando justamente disso, do espírito de sabedoria e revelação, das múltiplas facetas da sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, não é no futuro, não é na eternidade. Irmãos, nós perdemos a consciência da eternidade, porque perdemos a consciência da eternidade, nós não amamos a volta do Senhor. Nós temos temor, não é um temor santo, é um temor patológico, é uma fobia da volta do Senhor. E a gente acha que esse falso temor santo, que é um temor patológico, é um temor que agrada a Deus. Isso está errado, irmãos. Maranata é o sentimento daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão apressando a volta do Senhor. Nós carecemos sim, irmãos, de um grande despertamento espiritual, mas Deus não vai enviar um despertamento espiritual se Ele primeiro não enviar a sua palavra, nos cortando, tratando conosco, mostrando o quanto nós temos uma vida centrada em nós mesmos. Eu não estou desprezando o sofrimento de ninguém, mas eu sei que Deus, Ele vai nos esmagando para mostrar muitas vezes, a superficialidade da nossa fé. O quanto da sabedoria de Deus não é manifestada por meio da minha vida, a sua graça. Como eu disse hoje de manhã aqui para os irmãos, a compreensão básica, por que não dizer, uma compreensão que beira até leviandade que nós temos da graça. A graça
que não gera em nós responsabilidade. A graça que não me faz ter uma vida na graça. A graça que só veio para tratar com os meus pecados e me conceder vida eterna. Mas não é uma graça que me habilita a ter um caráter transformado, a ser um luzeiro, a ser um instrumento. Uma graça que me inspira a pregar o Evangelho, a ser um testemunho vivo. Uma graça que me dá responsabilidade na vida cristã, que me leva a viver do modo digno do Evangelho de Cristo. Então, amados irmãos, esse texto aqui eu não tenho como esgotá-lo numa reunião. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, os principados e potestades. Essa frase, principados e potestades aqui, é genérico no texto grego. Então não está fazendo uma referência a principados e potestades no sentido maligno da palavra, mas de uma maneira geral. E o que implica dizer é que esses principados e potestades aqui não são os demônios das trevas. Não é aquilo que Paulo está dizendo no capítulo 6. O que ele está dizendo é que o que Deus fez na igreja, o que foi depositado na igreja, em termos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da obra de Deus, os anjos anelam conhecer. É diante dos anjos. É como se ele estivesse dizendo, a igreja é uma escola onde os anjos vão aprender sobre a suprema riqueza da graça de Deus para conosco. Anjos não conhecem o que é a suprema e nem experimentam o que é a suprema grandeza da graça de Deus. Só na igreja a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus pode ser manifestado. Os anjos, eles foram criados no mundo de glória, no mundo de perfeição. E nesse mundo, eles conhecem Deus como soberano, como o Senhor de tudo, o Senhor do universo, o Senhor de toda glória. Anjos não conhecem o que é misericórdia. É na igreja que a multiforme sabedoria, as múltiplas facetas de Deus só podem ser manifestadas e conhecidas na igreja. O que quer dizer, irmãos, que cada um de nós somos um tesouro de Deus na terra. Riquezas. Mas qual é a riqueza de Deus que emana da sua vida? Qual é a riqueza da graça que flui da sua vida? Deus não nos salvou, Deus não colocou em nós o seu Espírito, para que nós pudéssemos apenas ter uma crença. Deus nos salvou para que nós pudéssemos ter um caminho ascensional. Aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 14, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa palavra soberana é a palavra anos, no texto grego original, é ascensional vocação, uma vocação ascensional. Qual é o grande problema aqui do Jó? Por que ele fez tantas perguntas? Por que ele amaldiçoou o seu dia? E aqui entra um ponto muito interessante, a gente vai poder ver isso um pouco mais à frente. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Olha o que diz, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntas, ou juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se tem um texto que muitas vezes ele é vilipendiado, é esse aqui. Porque as pessoas entendem assim, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é verdade? Nosso bem-estar. Esse texto não está dizendo isso. Isso aí é pegar o texto fora de contexto e criar heresia. Então, muito cuidado. Não há um texto na Bíblia que traga mais equilíbrio e serenidade em meio às tragédias e provações, tribulações, desapontamentos, como esse texto aqui. Então, é muito importante a gente fazer uma análise dele aqui. Aqui, ele vai começar assim, observe, uma profunda convicção de sabemos. O que quer dizer que sabemos? Nós temos que ter uma profunda convicção. Escute isso, irmãos. Nós não temos, o cristão não tem o direito de ser ignorante. Qualquer pessoa nesse mundo pode ser ignorante, menos o cristão.
Então diz aqui, sabemos, observe bem, não há lugar para dúvida, não há lugar para dúvida. Vamos bem devagar nesse texto. Nós precisamos compreender que cada acontecimento na nossa vida está debaixo das mãos do Senhor. Cada. Aqui, com certeza, há tantas mulheres e homens que já passaram experiências profundas, de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas. Mas você vai começar a entender. Você precisa ter uma forte convicção que aquelas mãos furadas, ela mantém o controle absoluto de todas as coisas. Aí diz assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Observe aqui, que ele vai dizer que essas coisas que contribuem juntamente para o bem, está intimamente ligada a duas condições, preste bastante atenção. Primeiro, ele diz, aos que amam a Deus, isto é, aqueles que têm um relacionamento correto com Deus, aqueles que têm uma vida devocional com Deus. E segundo, aos que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que participam de um chamamento divino. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm um chamamento divino. E essas duas condições, elas tanto por um lado limitam, como por outro lado aplicam aquilo que indica esse texto. Todas as coisas contribuem, e só contribui para aqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então vamos mais à frente aqui, olhando para esse texto. Irmãos, existe um grande perigo aqui quando nós interpretamos de forma errada essa palavra bem, porque nós interpretamos bem no sentido de conforto, satisfação em relação à nossa vida terrena. Por isso que eu disse que muitos traduzem aqui como bem-estar. Tudo coopera para o nosso bem-estar, como se fosse conforto, como se tivesse em vista aqui satisfação. Isso não é verdade. Nós não podemos confundir conforto com bem. Nós não podemos aqui confundir sucesso e prazer com o bem, ou bens materiais dentro desse bem. Isso não tem nada a ver. Nós não podemos isolar essa declaração. Por favor, observe o seu contexto. Vem comigo agora, versículo 29, 32, 35, 38 e 39. Observe bem. Olha aqui. Vamos compreender agora dentro de uma regra hermenêutica, isto é, dentro de uma ciência de interpretação. Olha o versículo 29. Por quê? Então nós vimos lá, tudo coopera para o bem tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o versículo 29, ele vai explicar por quê. Porque aqui é uma cláusula explicativa. Por quê? Ele está explicando por que todas as coisas cooperam para o bem. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, a palavra predestinação. Vou explicar essa palavra aqui em poucas frases. Porque tem muita gente que diz que nós nascemos predestinados para a salvação. E outros nascem predestinados para o inferno. Você não encontra um versículo na Bíblia que prove isso. Todas as vezes, vou te dar uma lição de casa, pegue a palavra predestinação na Bíblia, e você vai ver que todas as vezes que essa palavra é citada, tem em vista filiação. Predestinação está intimamente ligado com filiação. Filiação é a palavra que revela o coração de Deus em Cristo para nós. Então vamos lá. Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja a primeira bênção, ser conformados com o seu Filho. Segunda bênção, olha aí, como não nos dará também com ele todas as coisas? 35, quem nos separará do amor de Cristo? 39, nem as coisas futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tomei esse texto aqui para formular o argumento do contexto. Então você vê que esta palavra aí, bem, em nenhum momento ela está relacionada com bem-estar, mas ela está relacionada com o bem do propósito de Deus. Não existe bem para nós que seja maior do que ser conformados à imagem de Cristo Jesus. Não existe nenhum bem que se compare com todas as coisas que nós, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, receberemos como nossa recompensa na glória. Não existe nenhum bem nesse mundo que pode ser maior do que o amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Então isso aqui não é bem-estar. A palavra bem aí, todas as coisas que operam para o bem, não é bem-estar. Todas as coisas que operam para o bem do propósito de Deus na nossa vida. Muda isso aí na sua Bíblia. Não é o nosso bem-estar, é o bem do propósito eterno de Deus. Mas aí a gente tenta mudar as coisas, porque há algo que nós temos que entender: filiação. Qual foi o grande aprendizado de Jó ao final da sua vida? O grande aprendizado de Jó foi ele conhecer os desígnios de Deus e saber que os desígnios de Deus não poderiam ser frustrados. Ele diz assim: eu sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos são frustrados. Que coisa linda, irmãos. Eu bem sei que tudo podes, mas nenhum dos teus planos são frustrados. E você confiar no supremo e eterno propósito de Deus em Cristo Jesus e o plano que Deus tem para nós. Então Deus tem um supremo e eterno propósito de Deus em seu Filho. Esse é um capítulo. E Deus tem um plano para nós. Então temos o supremo e eterno propósito de Deus e temos o plano, que é o caminho pelo qual Deus nos guia. O plano tem a ver com o trabalho da cruz, com tudo que Ele providenciou. Tem momentos difíceis? Tem. Tem momentos de grandes batalhas? Tem. Tem momentos de sofrimentos? Tem. Tem momentos de perdas? Tem. Tem momentos de choro? Tem. Tem circunstâncias na sua vida que você não vai encontrar explicação? Sim, haverá. Algumas que você até já passou, e você vem fazendo essas perguntas: por quê? Por que meu casamento acabou? Por que meu cônjuge me abandonou? Por que eu perdi meu filho? Por que eu perdi meu esposo? Por que eu sofri aquela doença? Quantas questões da nossa vida já aconteceram? E nós temos aí esses porquês cravados na nossa mente. Meu irmão, se liberte desses porquês. É para quê? Para que você conheça a plenitude de Deus em sabedoria. Para que você possa manifestar a sabedoria de Deus através da sua vida, a riqueza da graça de Deus na sua vida. É para isso. Olha aqui esse versículo 16 de Efésios 3, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no vosso homem interior. Quando a Bíblia fala do homem interior, nós precisamos entender duas coisas. Em alguns lugares, quando faz uma referência ao homem interior, faz uma referência à alma e ao espírito, porque essas duas faculdades compõem o nosso homem interior. Mas há lugares como esse, em que o homem interior, aí em Efésios 3,16, não está incluindo a alma, está incluindo em primeiro lugar o espírito. Porque nós temos três faculdades do espírito, que é a intuição. A intuição é uma faculdade do espírito, é onde nós ouvimos a voz de Deus. É onde a voz de Deus se conecta com o nosso espírito, ou conosco, por meio do nosso espírito. Nós temos uma outra faculdade no espírito, que é a consciência, que é a faculdade mais importante do nosso espírito. Porque na consciência nós temos como experimentar toda a realidade espiritual. Nós temos como desfrutar da realidade espiritual. Nós temos como adentrar a realidade espiritual. A consciência, irmãos, se eu fosse falar, nós iríamos gastar um bom tempo só para entender o que é a consciência. Mas há uma outra faculdade também, que é a comunhão. Essa faculdade tem muito a ver com o sentir espiritual, o experimentar espiritual. É aí que o Espírito se manifesta e nos enche. É onde está a vida do Espírito trazendo comunhão. É aí que se manifestam os anelos divinos.
É aí que você percebe a presença de Deus. Então a comunhão tem a ver com o nosso sentir espiritual. A consciência tem a ver com o conhecimento espiritual. E a intuição tem a ver com a voz celestial, a voz divina. Compreende, irmãos? E sabe o que Paulo está dizendo? Para quê? Aqui está uma outra característica, porque esses 4 textos definem para nós uma escada ascensional de 4 degraus. De 4 degraus. E aqui está a necessidade de que o nosso homem interior, nosso espírito que foi vivificado. Meu irmão, minha irmã, no dia que você crê, o seu espírito foi vivificado. Só que você não disciplinou. Só que você não avançou. Só que o inimigo nos engana. O inimigo nos leva para uma esfera de religião. E há um grande perigo de que haja muitas conversões religiosas e muitas conversões psicológicas. Conversão religiosa, conversão psicológica não é novo nascimento. Novo nascimento, ele tem por base conversão. Ele tem como consequência da conversão transformação. E como consequência da transformação tem a conformação, que é Gálatas 4,19, Cristo sendo conformado em nós, é a conformação da vida de Cristo em nós. E por último, a nossa glorificação final, onde o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e também da imortalidade. Estão vendo, irmãos? Isso é vida cristã. Essa é a vida que todos nós temos que estar passando, se é que nascemos de novo. Porque do contrário, sabe o que você vai ser? Um pigmeu. Uma vida cristã bem medíocre, muito pequenininha, sem raízes profundas. E aí quando vem as grandes provas, muitos naufragam na fé. Muitos, como os discípulos, eu pude mostrar para vocês ontem, a experiência lá da tempestade. O que aconteceu com os discípulos? Eles acordaram o mestre. O Senhor Jesus havia dito para eles que eles iam passar para o outro lado. Muitos cristãos são assim. Na hora da dificuldade, eles abandonam a palavra de Deus. Sabe por que abandonam a palavra de Deus? Existe um efeito colateral aí. Não é que eles abandonam a palavra de Deus, é que ela não é um recurso vivo em seus corações, porque ele não é alimentado dela. Ele não tem comunhão com ela. Então é muito natural ser enganado. É muito natural no momento das tribulações, algumas pessoas enfraquecerem ou naufragarem na fé. E por quê? Porque a palavra de Deus não tem vida. Então, eu coloco isso aqui para vocês com muito cuidado. Eu gostaria de mostrar algo para vocês. A gente já está encerrando aqui. Eu gostaria de trazer a experiência sobre José. E isso vai nos ajudar muito. Para entender esse para quê. Por que nós temos que experimentar isso? Esse para quê. A vida de José, ela se enquadra em algo muito especial. Se você se lembra, o último para quê de Efésios está lá no versículo 19 do capítulo 3. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o estágio final. O estágio final da vida cristã é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. É a nossa glorificação final. E se nós observarmos ponto a ponto, esses 4 degraus, vai falar justamente de conversão, de transformação, de conformação e de glorificação. E aqui nós vamos, no final aqui, olhar um pouco sobre a vida de José, de entender os desígnios de Deus, de entender como todas as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus. Que o propósito de Deus é que um dia nós sejamos tomados da sua plenitude. Porque, de acordo com o plano divino, ou o plano trinitário de Deus, o que é o plano trinitário de Deus? É o plano que envolve a Trindade. Porque o plano que envolve a Trindade, ele tem a ver com redenção, filiação e habitação. Do ponto de vista do Pai, é a redenção que Ele nos propôs em seu Filho. Do ponto de vista do Filho, é a filiação que Ele nos concedeu na salvação. De que hoje nós fôssemos os muitos filhos. E do ponto de vista do Espírito Santo, é que nós fôssemos, ou que nós nos tornemos uma grande habitação celestial. Onde o Pai e o Filho habitará em nós. Mas vamos lá.
A história de José é algo que eu preciso concluir com vocês aqui. Irmãos e irmãs, lembre-se, cada detalhe da nossa vida está debaixo do interesse de Deus. Grave isso no seu coração. Cada detalhe da sua vida está debaixo do interesse de Deus. Você conhece a história de José? O filho, que eu diria assim, o filho que todo pai gostaria de ter. O filho obediente. Ainda muito jovem, ele tinha um profundo amor a Deus. José era o filho que não dava nenhum trabalho para Jacó. Seus irmãos eram bem mais velhos. E José destoava da conduta dos seus irmãos. E Jacó tinha uma certa obsessão por esse filho, um carinho extremo, uma proteção que ele mantinha ele debaixo da sua sombra. E isso irritava muito os seus irmãos. Então, quando você vai vendo a história do José, você vai ver alguns pontos que eu gostaria de resumir para a gente ganhar tempo. Primeiro, ele foi banido do seu lar. Ele foi banido, seus irmãos tiraram ele, arrancaram ele. Fizeram uma conspiração contra ele, enganaram o seu pai, mentiram para o seu pai. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A sua vida inclui calúnias. Ele foi caluniado. Ele foi preso injustamente. E tudo isso começa quando os seus irmãos colocam suas mãos nele para poder vender ele como escravo. E ainda dizem para o seu pai que ele havia sido morto, trazendo a túnica manchada de sangue. A vida de José, eu digo para vocês, que a vida de José, da sua adolescência até a sua maturidade, foi um inferno. Foi um inferno. A vida de José foi uma vida em que ele não encontrou paz com as pessoas, aonde ele estava. Aonde ele chegava, ele prosperava, Deus o abençoava, mas imediatamente um capítulo negro já era escrito na sua vida. Então havia injustiças, calúnias, sedução, mentiras, e aí ele é aprisionado. Aí eu gostaria de que você abrisse comigo Gênesis capítulo 50, versículo 20. Então você começa a ver, irmãos, imagine o quanto foi difícil para José ver que todas as coisas cooperaram juntamente para o bem do propósito de Deus na vida dele. Esse texto aqui é uma declaração linda. Ele diz assim, ó: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. É isso que significa, tudo coopera para o bem. Está vendo? Tudo coopera para o bem. Mas qual foi o bem de Deus na vida de José? Foi o bem do seu propósito para poder abençoar o seu povo. Então você vê o caminho que Deus traçou para ele. Ele entendeu. José entendeu que todas as coisas cooperaram para o bem do propósito de Deus. Não era o seu bem-estar. Você pode dizer, mas olha, ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, mas o propósito de Deus era o seu povo, não era José. O propósito de Deus era maior. É isso que nós precisamos entender. É confiar nessas mãos furadas que está tratando conosco. Senão, sabe o que você vai obter? Um coração amargo. Um coração que murmura. Um coração que petrifica. Porque você não consegue entender que a disciplina de Deus, quando nos corrige, quando nos trata, é para formar o seu caráter em nós. Como diz Hebreus 12:10, é para que participemos da sua santidade. Então Deus vai tratar, Ele vai, mas o seu tratamento é uma demonstração de amor, é uma demonstração de cuidado, é nós que não entendemos o fim. Porque nós, com essa mente ansiosa, você sempre pensa de maneira natural e emocional, mas a fé ela entra no estado de descanso, mesmo que o barco esteja a pique, mesmo que a chuva, mesmo que as tempestades da sua vida estejam como que te levando a sucumbir, você precisa confiar nas poderosas mãos furadas do Calvário. Entende, irmãos? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ficar igual Jó.
Se você for lendo aí os capítulos seguintes, o que você vai ver do Jó? Um homem se debatendo. Ele vai se debater, se debater, se debater. E o que ele vai ganhar com isso? Seus amigos vão começar a mostrar as entranhas das suas emoções. Os amigos de Jó, é um assunto que nós vamos falar na próxima reunião, eles começam a mostrar as entranhas dele. E isso tem muito a ver conosco, irmãos. Por quê? Porque se tem uma coisa que a gente gosta é de conselheiros, não é verdade? Conselheiro. A gente gosta de contar os nossos problemas para os outros. E digo para vocês, irmãos, em todos esses anos que eu tenho servido ao Senhor, eu vejo que grande parte das pessoas que nos procuram para contar problemas, elas não querem resolver o problema, elas querem desabafar. Elas querem desabafar. Elas não querem ouvir a palavra. Elas querem só falar. Elas querem se vitimizar. E é uma situação psicológica inconsciente. Meus irmãos, e quando você tem que falar a verdade, muitas vezes a verdade não é o que ela quer ouvir. Eu digo para vocês, eu convivi com muitas pessoas no leito de morte. Muitas pessoas no leito de morte. E o que eu dizia para aquelas pessoas era tudo que elas não queriam ouvir. E até o momento que eu mesmo tive que experimentar isso na minha própria carne. Quando a minha esposa chegou um dia com um diagnóstico de um câncer, aí que eu pude entender que o que era para os outros irmãos também valia para ela. Só que não fui eu que disse nada para ela, foi ela que disse para mim. Então a gente tem que entender que a vida não é fácil. Nós não estamos aqui num jardim de infância, e nem num parque de diversão, nós estamos num terrível campo de batalha. Tudo pode mudar de repente, irmãos. Então, observe bem, amados irmãos e irmãs, eu passei muitos momentos da minha vida, nesses 40 anos de ministério, ajudando irmãos a encontrar o Senhor em momentos difíceis. E eu tenho algumas experiências, duas me marcaram muito, porque eram irmãos jovens, 33 anos, com filhos pequenos. E interessante que aqueles irmãos, eles só queriam uma cura, e é natural, é o que eu também ia querer, não é verdade? Mas eles só tinham fé para ser curados, eles não tinham fé para encontrar o Senhor. Eles só tinham fé para viver nessa terra, eles não tinham fé para entrar na eternidade. Para mim não faz sentido, não faz sentido. Eu tenho fé só para curar, para ser curado, para viver essa vida. Não é fé, irmãos. Mas é interessante que os dons tiveram uma experiência muito linda, uma experiência tão linda, e esse último, que foi um caso mais recente, que tem 9 anos, a experiência foi tão linda, porque a filha dele tinha 3 meses. Então ele dizia: Luiz, por que eu tenho que receber a morte com toda a naturalidade, com uma filhinha de 3 meses? Quem vai cuidar da minha filha? Se ele estivesse aqui, eu ia dizer para ele como é que a filha dele está sendo cuidada. E não precisou dele. E está sendo muito bem cuidada. O que Deus fez na vida dele? Eu imagino. Se ele pode ter um vislumbre da terra, eu acho que é impossível. Mas imagina, irmãos, onde é que Deus falhou? Onde é que Deus falha com você? E eu me lembro quando aquele irmão, eu disse uma frase para ele que me marcou muito, e ele também. Eu falei: você precisa ver a face de Deus na sua dor. E quando você vê a face de Deus, não é a cura e nem a morte que vai estar diante de você, é o anelo pelo Senhor. Porque se você morrer, que privilégio. Se você for curado, que responsabilidade. Agora você tem que entender, você quer responsabilidade ou privilégio? Irmãos, eu sei que isso aqui que eu estou falando deve ser heresia para muitas pessoas. Heresia para muitas pessoas. Porque como que as bênçãos são tratadas hoje? Não é estranho, irmão, eu chegar aqui e falar: irmãos, olha, eu era um paralítico, Deus me curou, e o irmão que ali está cadeira de roda, o que ele vai pensar? Por que Deus não me cura? Ele começa a falar assim: porque eu não tenho fé. O irmão fala aqui: olha, irmãos, graças a Deus, a gente está passando a luta, e não tinha casa para morar, Deus me deu uma casa. E as pessoas que não têm casa? O que elas pensam nessa hora? Elas pensam assim: nossa, ela vai pensar que eu sou mais santo, que eu tenho mais fé, que elas não têm fé. Que evangelho é esse, irmãos? Aí você vai dizer assim: irmão, quer dizer que não é bíblico a gente contar testemunho? Bom, só se foi em Macabeus que você encontrou algum texto que te encoraja a isso, porque Jesus, ele dizia para as pessoas não falar nada. Nosso testemunho não é falar o que Deus fez na nossa vida, nosso testemunho é o próprio Cristo.
é a sua própria vida. Não é eu dizer, eu tinha isso e Deus me deu, eu não tinha isso e Deus me deu aquilo. Não é isso. É a vida de um homem transformado. Esse é o maior testemunho. O maior testemunho na nossa vida é transformação, é Cristo sendo formado em nós. O maior testemunho não é o que as pessoas ouvem de mim, é o que elas veem em mim. Isso é o Evangelho. Porque para mim não faz sentido, irmão. A pessoa sai lá da macumbaria, fazia sacrifício de criança, depois vem para o púlpito, dá o testemunho como o maior macumbeiro, como se fosse o maior pecador. Todo pecador é pecador, não tem pecador maior e nem pecador menor. Tudo vai para o inferno. Você entende? Tudo vai para o inferno. Então não pense você que alguém, porque foi o grande traficante, converteu, e agora a mensagem dele é o tráfico, é falar sobre o tráfico. Eu acho isso a coisa mais absurda, irmãos. Nós pregamos a Jesus Cristo, seu Evangelho, sua palavra. Nós não podemos continuar sendo medíocres. Então nós temos que entender que tudo Deus está trabalhando para o bem do propósito dele na sua vida. Você talvez diga, irmão, mas eu não sou feliz no meu casamento. Eu não sou feliz na minha saúde. Eu não sou feliz na minha família. Eu não sou feliz no meu trabalho. Eu tenho sintomas fortes de depressão, de angústia, de tristeza, de istimia. Tanta coisa me aflige. Por que eu sou assim? Por quê? Ouvi um ditado uma vez que é muito verdadeiro, diz assim, eu que reclamava de não ter sapatos, encontrei alguém que não tem os pés. O problema, irmãos, é que o nosso mundo é o nosso mundo. A gente só olha para o nosso umbigo. A gente não tem a compaixão de olhar o problema dos outros, a dor dos outros. Nós precisamos descansar nas mãos do Senhor. Nós precisamos encontrar o caminho da graça superabundante na nossa vida. Nós precisamos encontrar o que é a alegria da salvação. Nós precisamos encontrar o que é a comunhão da oração profunda com Deus nos lugares celestiais. Nós precisamos sentir o assombro do trono de Deus, da comunhão com o seu Espírito, com a sua presença. É isso que nós precisamos ter, essas coisas que precisam nos consumir. Sim, irmãos, eu passo luta, eu passo muita dor, não estou falando aqui algo que não é real para mim. Existem momentos de profunda amargura, de profunda dor, de profunda decepção comigo mesmo. Mas existe algo que é real, aquela alegria que ressuscitou naquela manhã, é a nossa alegria. Quando Paulo diz assim em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele não estava em algum jardim dos palácios da Grécia, ou em Roma, ou qualquer outro lugar do seu tempo. Ele estava numa prisão em Filipos, acorrentado numa parede. Irmãos, eu tive a oportunidade de visitar Filipos, e ter uma pequena ideia, um pequeno vislumbre, o que era uma prisão romana naquele tempo. Ali mesmo, onde eles estavam, era o lugar que eles faziam todas as suas necessidades. Aqueles lugares ali eram visitados constantemente por ratos e outras coisas mais. Era um lugar que eu e você não sabemos nem imaginar. As nossas prisões aí, superlotadas, não se compara com o que era aquilo. Com o que significava a prisão. E foi lá naquele lugar, de extrema hostilidade, que ele disse assim, alegrai-vos, não é du, é nu, Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se nós não encontrarmos o contentamento em Cristo, se Cristo não for o nosso contentamento, uma dor de cabeça já começa a nos desviar. Uma unha encravada já nos leva a murmurar. Nós precisamos encontrar o verdadeiro contentamento. Porque os dias que vivemos são dias maus, são dias difíceis, são dias de perplexidades. E piores dias virão. Mas nós precisamos nos amadurecer em Deus e na sua palavra. Para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual saudável vai nos dar uma vida emocional equilibrada. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos e te adoramos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós estamos passando aqui aos teus pés. Traga iluminação ao nosso coração pela tua palavra.
O Senhor conhece aqui a nossa estrutura emocional, a vida de cada um de nós aqui. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas lágrimas. O Senhor conhece as nossas tribulações, as nossas aflições e muito mais. O Senhor conhece aquelas que ainda passaremos, as lutas que ainda enfrentaremos. O Senhor vem nos fortalecer no nosso homem interior. O Senhor vem nos ajudar a subir esses degraus que nós vimos aqui na Tua palavra. Senhor, nós necessitamos chegar a esse ponto de sermos tomados da Tua plenitude, mas ainda há um caminho longo para seguir. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ver que todo mal o Senhor converterá em bem na nossa vida. Tudo vai cooperar para o bem do Teu propósito, para que o Teu Filho seja formado em nós, para que nós possamos um dia herdar com Ele todas as coisas. Senhor, nós queremos chegar lá do outro lado, queremos chegar naquele lado da eternidade, queremos chegar como homens e mulheres que foram convertidos, homens que foram transformados, homens que tiveram Cristo formado neles. Então, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, nos faça entender o caminho da cruz, nos faça compreender as lutas, as tribulações, as dores que esmagam a nossa vida, e saber que tudo, em todas elas, o Senhor está trabalhando com as Tuas mãos furadas. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.